para entoar esse hino? Temos que cantar alegres, né? Felizes. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar entre colinas e vales formosos, onde se avista a cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim. Aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos, sem susto ou temores, entre crianças, a correr e a brincar. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim. Aves cantando nas copas frondosas, rejubilando a vida sem fim. Amém. Vamos orar nesse instante? Dentro do possível, vamos ajoelhar. Nosso querido Deus, mais uma vez, queremos agradecer ao Senhor pela vida, pelo privilégio que o Senhor está nos concedendo de, em boas circunstâncias, estarmos como amigos e irmãos, cantando, louvando e, acima de tudo, Senhor Deus, prontos para aprendermos mais de Ti, como cuidarmos da nossa saúde, da nossa vida como um todo. Que o Senhor possa ser com o Dr. Silmar, nesse momento especial, mais à tarde também, durante o dia de amanhã. Enfim, que tudo redunde para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos... O pastor disse para apresentar, mas eu acho que todo mundo, quase todo mundo, conhece o Dr. Silmar. O Silmar não é a primeira vez que ele vem aqui, mas eu acho que para ele é uma igreja nova quase, né, Silmar? O Silmar, ele vive no Texas, né? Formado em medicina, né? E ele pratica medicina natural, medicina preventiva e, acima de tudo, é um servo de Deus, né? Tem a sua família, tem um filho, eles moram no Texas, no sul do Texas, né? E se propôs a vir aqui hoje, estar conosco, e mais uma vez esperamos que o Espírito Santo o use, como tem usado em outras vezes, para nos abençoar nessa tarde. Todos.
Antes de mais nada, queremos nos desculpar pelo atraso. Essa é a razão pela qual nós gostaríamos de cobrir aquilo que nós iríamos cobrir na parte da manhã, para não ficar um programa fraturado. Mas quero dizer que é um prazer estar aqui na igreja de... Agora não é mais Danbury, é? Bethel, né? Saber que o templo é novo, bonito, mas os membros também continuam bonitos, né? Rejuvenescidos. Quero parabenizar a vocês pela conquista, pelo belo templo, e que Deus possa abençoar e trazer para vocês, através da aplicação pessoal, bastante gente para encher essa igreja, né? Mas está muito, muito, muito bonito. Muito bem. Antes de entrarmos no tema de agora, deixa eu dar um panorama daquilo que deve acontecer nesse final de semana intensivo. Provavelmente foi anunciado que será um final de semana intensivo de saúde. Hoje à tarde, eu estarei aplicando à igreja o nosso teste diagnóstico. É um teste com 34 perguntas, onde para cada pergunta você vai ganhar um determinado número de pontos ou não. Dependendo do grande total que você tiver em pontos, o teste vai indicar 7 parâmetros de riscos de enfermidade ou não, e vai indicar também o nível de desgaste biológico, ou a verdadeira idade. Eu tenho aplicado esse teste em vários países, no Brasil, praticamente do Iapoque ao Chuí. E temos encontrado coisas muito interessantes. Temos encontrado indivíduos cuja certidão de nascimento diz que tem 30 anos, mas o teste indica uma idade de 45 a 50 anos. Qual é a sua verdadeira idade? Mas também nós temos encontrado um pequeno grupo, um pequeno remanescente. Esse grupo ele é tão pequeno que deveria ser protegido pelo IBAMA, porque está entrando em extinção. São pessoas que fazem o teste, apesar de terem 50 anos, o teste indica uma idade de 32 a 35 anos. O teste vai indicar para os dois lados, e o teste é o seu inventário, né? Você vai saber exatamente onde está falhando, e vai poder então implementar as correções. Amanhã pela manhã, qual horário da manhã? 9h30 ao meio-dia? Qual horário que nós... Acho que 9h30, meio-dia tá bom, não é? Nove e meia, meio-dia, nós estaremos trabalhando com cada um dos aspectos do teste, identificando e também dando estratégias para como substituir esses hábitos nocivos por hábitos saudáveis. E à noite, às 19 ou às 20? 19h30, né? À noite? Às 19h30? Às 19h30, nós estaremos então com um programa de revitalização física e mental em 12 semanas. É um programa que eu lancei no Canadá já há alguns anos, tem tido resultados espetaculares. É um programa onde você a cada semana vai trabalhar em apenas um hábito por semana. E durante 12 semanas, todos aqueles hábitos que deveriam ser substituídos, serão substituídos, eliminados. A ideia do teste e do programa de revitalização veio o seguinte: normalmente o adventista, ele tem aquele orgulho santo de dizer que vive muito. Já ouviu falar nisso? Adventista vive muito? Muita gente fala. Nós vivemos muito. Mas a pergunta é, nós quem? Porque essas pesquisas feitas lá em Califórnia, ela não representa a igreja adventista, por incrível que pareça. Porque não houve uma distribuição socioeconômica, não houve uma distribuição étnica, não houve uma distribuição geográfica. É um grupo geograficamente isolado, de brancos americanos caucasianos que levam a mensagem de saúde muito a sério. Essas pesquisas feitas com uma distribuição maior na igreja, os resultados não serão tão surpreendentes. Então, a ideia é que em 12 semanas, depois que você terminar o programa de revitalização em 12 semanas, aí você possa realmente dizer: a minha expectativa e qualidade de vida é igual aos adventistas do sul da Califórnia. Eu tenho de 15 a 20 anos a mais de saúde com relação, de expectativa de vida com relação à população geral.
A ideia é que nós deixemos de viver da fama dos outros e possamos realmente viver baseado naquilo que nós vivemos. Ok? E os resultados têm sido surpreendentes, porque no meu website eu recebo diariamente e-mails de pessoas que implementaram as reformas e melhoraram de problemas sérios de saúde. Essa é a questão mais bonita, é que são coisas tão simples, mas que trazem repercussões positivas tão profundas que as pessoas ficam assustadas. Eu me lembro, uma vez estava em Osasco, em São Paulo, e chegou uma mãe com uma menina de 10 anos que tinha uma síndrome chamada tetralogia de Fallot, que são a falha no fechamento das válvulas, das cavidades. E ela me perguntou, escuta, o que eu posso fazer por ela? Eu falei, olha, baseado naquilo que eu sei, isso é um problema congênito. Mas faça o que você tenha que fazer, siga as orientações. Quando você cria condições no corpo, ele te surpreende. Então passou o tempo, ela depois mandou um e-mail bem grande, dizendo o seguinte, elas fizeram, 6 meses depois fizeram uma sonografia, e as cavidades estavam completamente fechadas. Então, curou-se da tetralogia de Fallot, que é uma enfermidade congênita, né? Por que fechou? Simplesmente porque criou-se as condições. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, Deus colocou no nosso organismo mecanismo de restauração, e esses mecanismos estão a cada minuto, a cada segundo, eles estão trabalhando para manter a nossa vida e preservar a nossa saúde. Na maioria dos problemas de saúde, nós deveríamos fazer 3 coisas. Número 1, retirar o abuso, eliminar o agressor. Número 2, começar a fornecer ao nosso organismo aquela matéria-prima de primeira que ele necessita para restaurar-se. E número 3, dar os estímulos naturais adequados para estimular o organismo nesse processo de restauração e cura. Deus já fez a parte dele, os mecanismos estão lá, estão prontos para trabalhar. Infelizmente, no nosso organismo funciona 2 sistemas. Um sistema nós chamamos sistema autônomo. Esse sistema nós não controlamos. Você diz para o seu coração bater? Você pode falar assim, para de bater meu coração? Não, ele está funcionando. E além disso, existem milhares de outros fenômenos que trabalham independente da nossa vontade. Mas tem aqueles que dependem da nossa vontade, que é o sistema chamado voluntário. E o que o sistema autônomo está fazendo a cada momento é salvar a gente da gente mesmo, das nossas decisões. Então, o que nós vamos aprender nesse fim de semana é como estimular esses mecanismos estabelecidos por Deus, criar as condições necessárias para que realmente esse processo de restauração e cura possa funcionar, usando esses 3 métodos. Dentro do plano que Deus tem para a nossa saúde, nós não tratamos enfermidades. Nós tratamos o nosso corpo, criando as condições para que ele sim possa então nos restaurar. De vez em quando alguém na igreja fala, doutor Silmar, eu estou tratando a minha úlcera tem 20 anos. Eu falo, parece que ela está muito bem tratada, está com você há 20 anos? Continue tratando dessa úlcera que ela nunca vai lhe deixar. Não tratemos úlcera, gastrite, não, vamos tratar o nosso corpo. Ele está municiado e ele tem mecanismos de restauração que estão prontos para trabalhar e fazer o seu trabalho. Deus, quando criou o homem, o criou perfeito. Eu mencionei aqui anteriormente, creio que algumas vezes, que quando Adão foi criado, segundo Ellen White, Adão tinha aproximadamente 3,80 metros de altura. E já se considerou quanto deveria pesar Adão para que ele fosse proporcional à sua altura. E o Centro para a Pesquisa do Criacionismo lançou as projeções no computador, e dizem eles que um homem de 3,80 metros de altura, para ser proporcional à sua altura,
Adão teria que ter aproximadamente 2.000 libras ou 1 tonelada. Estamos falando de um gigante. E aqui nós já vemos a primeira contradição entre a história sagrada e a história secular. Para a história sagrada, o ser humano está num processo de quê? Evolução. Mas a história sagrada nos conta uma história completamente diferente. A nossa trajetória não é evolução, e sim involução. Diz Ellen White que se Adão não houvesse sido criado com 20 vezes mais força vital do que os homens que caminham hoje sobre o planeta, a raça humana já haveria entrado em extinção. Nós ainda estamos aqui porque ainda temos um pouco da herança desse fundo de energia vital que caracterizaram os nossos primeiros pais. Agora, quando nós lemos os primeiros capítulos do livro do Gênesis, nós vemos uma tendência muito interessante. Todas as vezes que muda o ambiente, Deus muda o quê? Ele muda a dieta. E todas as vezes que muda o ambiente e que Deus muda a dieta, qual que é o resultado? Uma perca substancial na expectativa de vida, na média de vida. Por exemplo, dentro do período edênico, qual foi a dieta que Deus estabeleceu para os seres humanos? Quantos se lembram? Gênesis 1, versículo 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que há fruto que dê semente ser-vos-ão por mantimento. Então essa foi a dieta original que Deus deu para os seres humanos. Agora, deu Deus uma dieta especial para os animais ou não? Deu? Não. Vamos ver o versículo 30. Aí está a dieta dos animais. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será por alimento. O que está faltando na dieta dos animais? Não está faltando absolutamente nada. E aqui nós já vemos uma coisa muito interessante. De vez em quando alguém fala: doutor Silmar, os animais carnívoros são carnívoros porque têm os dentes pontiagudos, porque seu intestino é mais curto. Não. Nós já estamos vendo que no princípio, logo no começo do mundo, nunca foi o plano de Deus que um ser vivo animal servisse de alimento a outro ser vivo animal. No plano original de Deus, até os animais deveriam ser o quê? Vegetarianos. É interessante quando o profeta Isaías tem a visão da nova terra, o que ele descreve? Ele descreve o seguinte: na nova terra, o leão comerá o quê? Como quem? O que ele está vendo é quando todas as coisas serão novamente restauradas ao plano original de Deus. É a nova terra. Agora, veio o pecado, Adão foi expulso do Éden, nossos primeiros pais. Quando ele foi expulso do Éden, mudou o ambiente ou não mudou o ambiente? Ele saiu de um ambiente santo para habitar uma terra amaldiçoada pelo pecado. Quando muda o ambiente, o que Deus muda? Ele muda a dieta. E aí o que ele fez? Colocou querubins com espadas flamejantes para guardar a entrada do horto, para que o ser humano não tocasse mais em qual alimento? Por que ele não queria que ele tocasse mais nela? Não vivesse eternamente em pecado. Então a eternidade não é inerente nossa. A eternidade é um dom de Deus. A partir do momento em que nós perdemos esse privilégio, Deus nos tirou o privilégio de sermos seres eternos. A eternidade do ser humano, ela é condicional. Então nós perdemos a eternidade. Caiu a média de vida que era eterna,
passou a ser uma média de vida não mais eterna. E o que Deus deu agora para os seres humanos comer? As ervas do campo. Gênesis 3, 18, o que diz? Ela produzirá também cardos e abrolhos, e assim como os animais comerás o quê? A erva do campo. Então Deus retirou o fruto da árvore da vida e acrescentou o quê? A erva do campo. Por que Deus acrescentou a erva do campo? Qual a finalidade? Encurtar mais a vida. Encurtar a vida. Entretanto, nesse período chamado período pós-diluviano, pós-edênico, a média de vida quantos anos eram? 912 anos ainda. Mas aí veio o dilúvio. O dilúvio mudou o ambiente do planeta ou não mudou? Completamente. O planeta Terra que a gente vê hoje lembra muito pouco a Terra antes do dilúvio. Antes do dilúvio não haviam chuvas, não haviam rochas na superfície do planeta. Mas de onde que vieram todas essas águas que cobrem os grandes oceanos? Não haviam oceanos como nós temos hoje. A Terra era conhecida como Pangeia. O que é Pangeia? São grandes extensões de terras entrecortadas por pequenos mares. E de onde vieram todas essas águas? O Centro para a Pesquisa do Criacionismo menciona que quando Deus, no processo da criação, Ele compartimentou as águas. Ele criou a água e depois compartimentou. Então, grande parte dessas águas formavam um oceano subterrâneo. Acredita o Centro para o Estudo do Criacionismo que esse oceano deveria ter aproximadamente 10 quilômetros de profundidade. E essas águas eram mantidas debaixo da terra sob a pressão de rocha. Não haviam rocha na superfície da terra. E essas águas se ligavam à superfície através de canais que subiam em forma de vapor e irrigavam a terra. Havia também uma outra quantidade de água, que era um toldo de água que circundava o planeta na estratosfera, em pequenas gostículas com centenas de quilômetros de extensão, formando um anel em torno do planeta e contribuindo para criar esse clima que nós chamaríamos um clima paradisíaco. Nós não sabemos os mecanismos do dilúvio. Não sabemos. Mas no livro do Gênesis nos dá algumas dicas. Diz o seguinte, que no ano 600 da vida de Noé, abriram-se as comportas da onde? Por alguma razão que nós não sabemos, aquele toldo de água começou a desabar. E no mesmo texto, o que diz? E neste mesmo dia, romperam-se todas as fontes da onde? Do grande abismo. Então, no dilúvio, não somente chovia, mas como águas irrompiam com fúrias do subsolo, formando torres e jatos que a dezenas de quilômetros de altura, provocando vendavais, fraturando rochas. Eles acreditam, Centro para a Pesquisa do Criacionismo, que essas rochas fraturadas, seguindo o caminho de menor resistência, essa fratura alcançou o globo em aproximadamente 2 horas. Foi o maior cataclisma que o nosso planeta já enfrentou. O dilúvio foi um cataclisma tão terrível que o planeta sofreu uma inclinação no seu próprio eixo de 23,5 graus. O dilúvio foi um desastre tão terrível que diz Ellen White que mesmo Satanás e seus anjos pensaram que havia chegado o fim de tão terrível que foi o dilúvio. Imagine uma catástrofe tamanha de colocar pavor no próprio Satanás. Terrível. Então esse planeta que nós vemos hoje lembra muito remotamente a Terra antes do dilúvio. Mas uma coisa muito interessante é que a criação de Deus ela é tão perfeita, a criação dele é tão perfeita que mesmo ele destruindo ainda fica bonito. Mas nós vivemos hoje no lodo do dilúvio, na lama. Agora, mudou o ambiente ou não mudou o ambiente? Quando muda o ambiente, o que Deus muda? A dieta, lembra-se? E agora ele permitiu que o ser humano comesse o quê? Carne. Para que ele permitiu que comesse carne? Encurtar mais ainda a vida.
Mas Deus não quer que nós vivamos muito. Não, Deus não quer que nós vivamos muito, Ele quer que nós vivamos eternamente, mas não em pecado. Vocês já imaginaram um assaltante assaltando 900 anos? Vocês já imaginaram um ladrão roubando 500 anos, um traficante traficando 700 anos? Então, quando ele foi encurtando a vida, ele foi limitando o sofrimento e colocando limite também no pecado e na iniquidade. Deus quer que nós vivamos muito, mas não numa vida de pecado. Ele não quer que nós vivamos muito, quer que nós vivamos eternamente, mas não nesse mundo. E agora ele estabeleceu o limite máximo que ele queria de vida dos seres humanos. Ele diz o seguinte: o meu espírito não contenderá para sempre com os seres humanos, e os seus dias serão quantos anos? Quantos anos? 120 anos. Deus estabeleceu 120 anos. O que está em perfeita harmonia com a ciência. Os cientistas que estudam o processo de envelhecimento também afirmam que, apesar de todos os problemas que existem no ambiente, nós estamos geneticamente programados para chegar aos 120 anos. E eles ainda vão muito mais longe. E o seguinte, que um ser humano hoje que morre com 90 anos de idade, do ponto de vista genético, deveria ser considerado uma morte prematura. 90 anos de idade, uma morte prematura. Isso são expertos no assunto que passaram mais de 30 anos estudando. Agora, se Deus estabeleceu 120 anos, quantas pessoas vocês conhecem que chegaram aos 120 ou estão chegando aos 120? Conhece alguém? Uma? Duas? Quando eu escrevi esse livro em 2010, eu tinha aqui na época 10 candidatos aos 120 anos. Chama-se Saúde e Longevidade em 12 Passos. De 2010 para cá, esses 9 candidatos já morreram. Só temos uma japonesa com 114 e não está com cara que vai chegar aos 120. Mas por que Deus não estabeleceu? É muito simples. Quando nós nascemos, se não tivermos nenhum defeito genético, nós já nascemos com esse fundo de energia vital para chegar aos 120 anos. Entretanto, os hábitos que vamos adquirindo ao longo da vida vai drenando esse fundo de energia vital com uma velocidade tão grande, mas tão grande, que a maioria hoje, quando chega aos 40, 50 anos, em termos de energia vital, já está em falência, já está em bancarrota, já está vivendo de pré-datados, como dizem lá no Brasil. E o resultado o que é? Enfermidades, envelhecimento precoce e morte prematura. A realidade da população do mundo hoje é caracterizada por uma população que morre de maneira precoce. Envelhecimento precoce. Quando eu falo envelhecimento precoce, algumas pessoas pensam que eu estou falando que a pessoa vai ficar cheia de rugas. Não. Alguns podem até ficar. Mas eu falo em envelhecimento precoce de órgãos e sistemas. Por exemplo, nós temos peças no nosso organismo, Deus nos criou, isso aqui com uma boa manutenção, está garantido pelo manual do Criador para durar quanto tempo? 120 anos. Tem gente que consegue destruir um pâncreas em 30 anos, 35 anos. Tem gente que destrói um coração com 40 anos, se ele tem uma garantia para durar 120. Hoje, nos últimos 10 anos, maiores índices de diabetes entre pessoas em 35 a 45 anos. Uma peça que estava programada para 120 se destrói em 30, 40, 50 anos. Por quê? Através de hábitos adquiridos e hábitos cultivados. Agora, no dia dos israelitas, a média de vida chegou a quantos anos? 70, 80 anos. Notem, de 912 anos antes do dilúvio para 70, 80 anos já no dia dos israelitas. Menos de 10%. Agora, quando veio o dilúvio, mudou o ambiente ou não mudou o ambiente? Qual foi o grande impacto que teve a mudança no ambiente, nos seres vivos no planeta? Primeiro grande impacto foi que, depois do dilúvio,
começou a haver uma queda na concentração de oxigênio no planeta. A pressão de oxigênio, 48%, ela foi caindo até chegar a 21% aos nossos dias. O que provocou a diminuição da concentração de oxigênio? Reduziu drasticamente a estatura de homens, de plantas e de animais. Essa pressão de oxigênio de 21% não permite que existam animais tão gigantescos como existiam naquela época, nem tampouco homens de estaturas tão altas como existiam naquela época. Alguns meses atrás descobriram na Patagônia um animal tão grande que somente o fêmur dele tem aproximadamente 2 metros de comprimento. Acredita-se que deveria ter aproximadamente 80 toneladas. Mas à medida que foi diminuindo a concentração de oxigênio, o que aconteceu? Aqueles animais que não se adaptaram, o que ocorreram com eles? Foram então desaparecendo. Há 2 anos atrás eu estava na igreja de Richmond, na Virgínia, dando uma palestra. E por coincidência, nesta mesma semana, no museu chamado Smithsoniano, lá em Washington, na capital, eles estavam inaugurando uma mostra muito interessante. Sabe de quem que era essa mostra? Da tataravó da sucuri. Eles encontraram os fósseis em umas minas de carvão na Colômbia. A princípio eles pensaram que era um dinossauro. Entretanto, quando foram colhendo aquelas amostras, falando, isso aqui não é um dinossauro, isso aqui é uma serpente gigantesca, eles começaram a trazer essas mostras para o Museu Smithsoniano, e aí começaram a montar artisticamente, baseado nos fósseis. Se você for a Washington, não se esqueça de visitar o Museu Smithsoniano. Você vai ver lá uma fotografia, uma réplica da tataravó da sucuri, 17 metros, 1.200 quilos. Viveu há milhões de anos atrás? Não, alguns milhares de anos atrás. À medida que foi diminuindo a concentração de oxigênio, foi diminuindo também o quê? O tamanho. Existem fósseis de centopeias, com quase 1 metro de comprimento. Existe fóssil de barata de mais ou menos o tamanho desse diâmetro desse púlpito. Para a dona de casa matar, precisa de um fuzil. Descobriram um fóssil de uma capivara que acredita ter mais ou menos 700 quilos. Uma capivara grande hoje tem mais ou menos 100, 120 quilos. Viveu há milhões de anos atrás? Não. À medida que foi diminuindo a concentração de oxigênio, aqueles animais que não se adaptaram foram entrando em extinção, e aqueles que se adaptaram foram adquirindo tamanhos menores, adaptativo à diminuição da pressão de oxigênio. O ser humano que chegou à altura mais alta no século XX foi um jovem lá do Illinois, Estados Unidos, chamado Wadlow. Wadlow chegou a 2,73 metros de altura. Se você visitar o Museu Guinness, em Nova York, quando eu visitei, funcionava no basement do Empire State Building. Você vai ver lá uma réplica do Wadlow. Tem uma réplica dele com o pai dele, um pai dele com 1,85 m, que já é bem acima da média, mas parece um anão perto dele, com 2,73 m. Entretanto, o Wadlow morreu muito jovem. Por quê? Porque ele tinha muitos problemas circulatórios. O retorno do sangue para o coração é dificultado. Tinha que sentar-se, baixar, dar massagens. E aí criaram para eles uma bota que tinha umas argolas de ferro que pegava na panturrilha para ajudá-lo a manter o equilíbrio, porque tinha dificuldade de manter o equilíbrio. Entretanto, essas argolas foram provocando uma fricção que gerou uma ferida. Devido ao problema circulatório, gangrenou, e o Wadlow morreu algumas semanas depois de sepsemia generalizada, com 22 anos de idade. Eu fiz uma pesquisa dos seres humanos que chegaram acima de 2,35 m nos últimos 100 anos, que estão bem documentados. Média de vida inferior a 40 anos. Morrem muito jovem. Por quê? Essa pressão de oxigênio de 21% torna muito dificultoso o trabalho do coração para bombear o sangue. Então a vida é encurtada.
Todos os povos que vivem em lugares muito altos durante muitas gerações, sabe o que ocorre? Diminui a estatura. Isso nós vemos, sabe aonde? Bolívia e Peru, lá em cima nas montanhas, são estaturas baixas, mas entretanto que o tronco parece um barril, né? É uma adaptação dos pulmões para aumentar a capacidade de captar oxigênio do ambiente. Então eles crescem mais de lado do que para cima. Depois de muitas gerações tem esse impacto. Por quê? Porque se torna incompatível com a vida. Média de vida, hoje, estamos vivendo mais, menos ou mais ou menos? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, de 20 milhões de óbitos que ocorrem no mundo de todas as causas, a metade desses óbitos, 1 em cada 2 pessoas que morrem hoje no mundo, morre antes de completar 17 anos de idade. 1 em cada 2 funerais que ocorrem nesse mundo é para enterrar um ser humano que não chegou a 17 anos de idade. Apenas uma pessoa em cada 60 chega aos 65 anos. E apenas uma pessoa em cada 500 chega aos 80 anos de idade. Estamos vivendo cada vez menos e com uma qualidade de vida miserável. E sabe o que diz Ellen White? Ela diz o seguinte, que se Adão não houvesse sido criado com 20 vezes mais força vital do que os homens que caminham hoje sobre o planeta, a raça humana já haveria entrado em extinção. Nós ainda estamos aqui porque ainda temos um pouquinho dessa herança, desse fundo de energia vital. Mas você já pensou que declaração é essa? Já haveríamos entrado em extinção? Porque estamos vivendo cada vez menos. Agora, quando nós lemos o relato da criação, nós vemos uma lógica muito interessante. Primeiro nós vemos Deus criando o ambiente. Primeiro ele cria um ambiente perfeito, depois ele cria seres perfeitos, depois ele dá a dieta perfeita. É uma lógica. E Deus criou nos seres humanos mecanismos de restauração que estão trabalhando a cada momento. Para que esses mecanismos funcionassem, Deus estabeleceu 2 grandes ciclos de restauração. São ciclos que estão constantemente trabalhando no nosso corpo para manter a nossa vida e preservar a nossa saúde. Esses ciclos trabalham independente da nossa vontade. O primeiro ciclo é um ciclo chamado circadiano. O que é um ciclo circadiano? É um ciclo de 24 horas. Esse ciclo está dividido em 2 fases, a fase clara e a fase escura. Na fase clara ocorre dezenas de fenômenos de restauração que não ocorrem na fase escura e vice-versa. Por exemplo, na fase escura desse ciclo de 24 horas, o fenômeno mais conhecido é que, estimulado pela ausência da luz ou pela escuridão, o nosso cérebro produz e libera na corrente sanguínea os hormônios do crescimento. Os hormônios do crescimento são produzidos na fase clara? Não, a luz inibe. Até um pequeno abajur ligado pode inibir a produção dos hormônios do crescimento. Esta é a razão pela qual crianças têm que dormir muito e dormir no escuro. Senão elas nunca vão alcançar o seu potencial genético máximo de crescimento. Vamos supor que elas estejam geneticamente programadas a 1,70 m como eu. Se ela não dormir muito e não dormir no escuro, ela nunca vai chegar a 1,70 m. Sabe por quê? Porque existem duas coisas. Os mecanismos estão lá, mas necessita de quê agora? Necessita do estímulo, e o estímulo não está sendo dado. Agora, esses hormônios são somente para crianças? Não. Nós também necessitamos, sabe por quê? Porque a cada momento estamos perdendo células e tecidos que têm que ser repostas. E se não houver uma reposição rápida dessas células e tecidos, o que vai ocorrer? Nós envelhecemos muito rapidamente. Envelhecemos muito rapidamente. Para isso ele criou o ciclo circadiano, que na noite se produz hormônio do crescimento, entre dezenas de outros fenômenos, para diariamente nós sermos o quê? Reconstruídos. E aí nós vamos ver qual horário que nós devemos dormir para que esses fenômenos possam ocorrer na sua plenitude.
Agora, durante as horas claras dessa fase de 24 horas, o mais conhecido é que, estimulado pela luz do sol que incide na nossa pele, nosso corpo pode produzir qual vitamina? B. D de bola ou D de dado? D de dado. Ela pode ser produzida à noite? Não, porque ela necessita de quê? Da luz do sol. Então, fenômenos são estimulados durante a fase clara e outros fenômenos são estimulados durante a fase escura. Agora, qual foi o dia da semana que Deus criou esse ciclo de restauração de 24 horas? Qual foi o dia da semana? Vamos perguntar para a Bíblia. Gênesis. Vamos ver que dia que Deus estabeleceu o ciclo circadiano. Gênesis no capítulo 1, versículo 16 ao 19. E diz o seguinte: fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o quê? Governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã de qual dia da semana? Do 4º dia da semana. Então, o ciclo de 24 horas foi estabelecido no 4º dia da semana. Mas Deus não criou somente um ciclo de restauração. Ele criou um outro que na cronobiologia. A cronobiologia é a ciência que estudam esses fenômenos, esses ritmos. A cronobiologia chama esse ciclo, ou colocou o nome do ciclo, de ciclo circacepitano. O que é um ciclo circacepitano? É um ciclo que ocorre a cada 7 dias. Significa que no ritmo de 7 ocorrem dezenas de fenômenos de restauração, como não ocorre nos outros dias da semana. Quando os cronobiologistas descobriram esse ritmo semanal, na época eles pensaram que se devia ao fato de que o ser humano vinha numa semana de 7 dias por milênios, e aquele costume cultural impôs um comportamento biológico, e ficou explicado durante um período. Entretanto, alguns anos mais tarde, eles descobriram algo mais surpreendente. Descobriram que esse ritmo não está presente somente em seres humanos, estão presentes também nas plantas, estão presentes nos animais, e jogou-se por terra a teoria da imposição cultural. Eu estava lá em Cuiabá há 2 anos, pregando na Igreja Central de Cuiabá, e o tema era esse: o 7º dia na genética dos seres vivos. E à saída, um irmão da igreja me cumprimentou e me disse o seguinte: você me tirou uma grande dúvida. Eu lhe perguntei, mas por quê? E ele disse: eu sou engenheiro agrônomo. Eu passei meses aqui no interior do estado do Mato Grosso, medindo a velocidade de fotossíntese de várias plantas. Eu nunca consegui entender por que todas as medidas que eu obtinha no 7º dia eram totalmente diferentes das outras medidas que eu obtinha nos outros dias da semana. Ele então me disse: você então me tirou e me esclareceu essa grande dúvida, porque no 7º dia toda a criação está num ritmo que? Num ritmo diferente. Foi feito durante a história várias tentativas de acabar com esse ciclo que foi criado por Deus, esse ciclo de 7. A primeira tentativa foi feita na Revolução Russa, que foi uma revolução com cunho ateu. Eles disseram: esse 7 lembra muito a Bíblia, vamos acabar com essa semana de 7 dias e vamos colocar uma semana de 5 dias. Durou 3 ou 4 anos, tiveram que trocar para a semana de 7, sabe por quê? Baixa produtividade. Depois vem a Revolução Russa, 1917, uma revolução também de cunho ateu. Eles queriam acabar com tudo que lembrasse Bíblia. Esse negócio de semana de 7 dias vem da Bíblia. Aí criaram uma semana de 10 dias. Durou quanto tempo? Durou 4 anos. Sabe por que terminaram com essa semana de 10 dias na Rússia?
pela epidemia de baixa produtividade e irresponsabilidade. E voltaram novamente à semana de 7 dias. Agora, vamos ver alguns fenômenos que a ciência já comprova que ocorre no corpo do ser humano no 7º dia. No 7º dia, o coração do ser humano, ele tende a bater mais lentamente, sabiam vocês? Nós chamamos de bradicardia. O nosso coração descansa ou não descansa? Quando nós morremos? Você sabe o único momento que o nosso coração descansa? Que o pobre descansa? É no intervalo entre um batimento cardíaco e outro batimento cardíaco. Nesse intervalo nós conhecemos em medicina como repouso do miocárdio. É o seguinte, tem um batimento, bum, repouso, um outro batimento, repouso, um outro batimento. Esse intervalo entre um batimento cardíaco e outro é o único momento que o nosso miocárdio descansa. Por isso que quando vai chegando no 7º dia, existe uma tendência do coração bater mais lentamente. Quanto mais rápido o coração bater, menor o que é? Menor o intervalo de descanso. Então já na sexta-feira pela noite, quando começa a produzir melatonina no nosso cérebro, que é um relaxante muscular, o nosso coração tende a bater mais lentamente. No 7º dia, existe uma tendência para a diminuição da pressão arterial basal. Os seres humanos, ele tende a pressão arterial a diminuir. Nas horas do sábado, está sendo restaurado o nosso sistema de excreção renal. Vocês sabiam que seus rins recebem um tratamento especial no dia do sábado? Através de um fenômeno chamado 17-alfa-hidroxilasa. Complicado, né? Você sabia que o ser humano envelhece na mesma velocidade que os rins deles envelhecem? Por isso que uma pessoa que entra em insuficiência renal crônica se deteriora rapidamente, porque os órgãos da juventude deixaram de funcionar. Por isso que uma dieta muito rica em proteínas envelhece muito rapidamente, porque os metabolitos das proteínas colocam uma carga muito grande sobre os rins. E nas horas do sábado, o nosso sistema de excreção renal está passando por uma restauração. Durante o 7º dia está sendo também restaurada a nossa imunocompetência, o nosso sistema imunológico. Por isso que já é protocolo em alguns hospitais do mundo. Não fazem nenhuma cirurgia, a não ser que seja emergente ou urgente nas horas do sábado. Sabe por quê? Já verificaram que aumentam os riscos de complicações pós-operatórias. Por isso que já é protocolo não fazer nenhum tipo de transplantes, a não ser que sejam urgentes ou emergentes, e a maioria são, porque até por uma questão contraditória ao que eu mencionei anteriormente, aumentam os índices de rejeição de órgãos. Sabe por quê? Porque nas horas do sábado, nós temos que criar as condições externas para que aquelas condições internas criadas por Deus possa fazer o seu trabalho de restauração de uma maneira espetacular. Então lembra-se, nós temos um ciclo de 24 horas e temos um ciclo semanal. Tudo aquilo que nós fazemos a cada dia são os fundamentos para nós recebermos nas horas do sábado com profusão esse bônus especial de restauração que Deus estabeleceu para quem? Para todos os seres humanos. Por isso nós temos esses ritmos biológicos. Então, quando nós viemos à igreja no 7º dia, e quando nós vimos a igreja talvez vencido pelos embates da semana, deprimidos, estressados ou o que seja, quando chegamos em congregação, basta um aperto de mão, basta um abraço, o cérebro imediatamente com esse toque começa a reciclar adrenalina e produzir endorfina. Você sabe que adrenalina e endorfina são inimigas mortais, como uma chega, outra tem que ir embora. O serviço de cântico desempenha uma função também espetacular. Existem músicas, aquelas músicas que seguem as leis da música, elas tendem a destruir a adrenalina e produzir endorfina, mas as outras músicas têm um efeito contrário. Elas acabam inibindo a produção de endorfina e estimulando a produção de adrenalina.
Por isso que é importante. A oração também, então, no sábado, no 7º dia, não é somente a restauração espiritual que nós viemos buscar, mas também a restauração física. Deus nos está curando com um bônus especial, um dia a cada 7 dias da semana. Além daquele cuidado diário que Ele tem no ciclo de 24 horas, Ele determinou um dia na semana, onde Ele quer uma reunião especial para o seu povo, para poder realmente restaurar de maneira plena, de maneira completa. E a restauração plena e completa que Deus estabeleceu em um dia especial da semana. Agora, para que isso ocorra, nós temos que criar o quê? Condições. Nós temos que criar as condições. Não adianta passar a semana tomando café, chimarrão, Coca-Cola, e esperar que no fim da semana a frequência esteja perfeita, que a pressão não tem, não estamos criando condições. Tudo aquilo que nós fazemos a cada dia da semana são os pilares para recebermos no 7º dia essa bênção em abundância. Quero convidar a vocês que abram as suas Bíblias no livro de Cantares. Vamos comentar um texto e já caminhar para encerrarmos então a mensagem. Cantares, no capítulo 2, no versículo 15. E aí diz o texto o quê? Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Para nós entendermos esse texto, nós temos que entender que o povo de Israel era um povo agrícola. E entre os produtos que plantavam estavam as uvas. E o vinicultor israelita, quando plantava a sua vinha, ele tinha um cuidado muito especial. Que cuidado era esse? Colocar cerca ao redor da sua vinha. Por que colocar cerca? Para não entrarem as raposas. Mas raposas comem uvas? Raposas não comem uvas. Entretanto, não existe lugar melhor do mundo para as raposinhas brincarem do que dentro de uma vinha, de preferência estiver bem florida. E os vinicultores colocavam as varas da cerca mais próximas uma das outras possíveis. A raposa grande não entravam, mas as raposinhas, espremendo-se entre as varas da cerca, entrava uma, duas. De repente você tinha 10 raposinhas brincando dentro daquela vinha completamente florida. E como que brincam as raposinhas? As raposinhas brincam como crianças. Como que brincam as crianças? Correndo, pulando, saltando. E no seu correr, pular e saltar na madrugada, resvalavam nas ramas da videira. E as flores da parreira são flores muito delicadas. Quando chegava o vinicultor pela manhã, as flores estavam pelo chão. Ele colocava a mão na cabeça porque sabia que a sua colheita havia sido completamente arruinada. O que Deus está tentando dizer para nós, como vinicultores da vinha da nossa saúde, como vinicultores da vinha da saúde da nossa família, como vinicultores da vinha da saúde da igreja, é que nós estamos muito bem acostumados a lidar com as raposas grandes. Nós não temos problemas com as raposas grandes. Mas já faz muito tempo que essa igreja perdeu a habilidade de lidar com as raposinhas. E pode ser que sejam essas raposinhas que estejam destruindo a tua saúde, a saúde da tua família e a saúde da igreja. Vou citar aqui 2 exemplos. Se alguém nos oferece café, o que é que nós falamos? Pedimos para colocar mais açúcar? Perguntamos qual a marca, se é colombiano? Não. Nós falamos, não tomo café, porque o café ele é um estimulante do sistema nervoso central. O café, ele aumenta a frequência cardíaca, ele não contribui para o repouso do meu miocárdio. O café tem um efeito vasoconstritor, ele tende a aumentar a pressão arterial. Ele irrita a mucosa do intestino e do estômago. E algumas pesquisas estão relacionando o aumento do índice do câncer de pâncreas com o consumo de cafeína. Só que o adventista dá uma aula espetacular sobre os perigos da cafeína no café, e aí comemora o êxito do seu estudo bíblico com uma Coca-Cola desse tamanho que tem mais cafeína do que o café. Só que o café é uma raposa o quê? Grande. E os refrigerantes são
raposinhas. E o que a Bíblia nos está falando essa manhã? Caçai essas raposinhas, antes que ela destrua a tua saúde, a saúde da tua família e a saúde da igreja. Um segundo e último exemplo. Se alguém nos oferece cigarro, o que nós falamos? Aí ficou fácil, né? Uma pessoa quiser receber um curso como deixar de fumar em 5 dias, em meia hora, ofereça um cigarro adventista. Ele está na praia dele. Ele estufa o peito, começa a discorrer academicamente os perigos do fumo para as artérias, para o cérebro, para o pulmão, para os rins. Mas, infelizmente, muitos ainda têm, lá no cantinho da varanda, no fundo do quintal, aquele altarzinho. Como é que chama aquele altarzinho? Churrasqueira, não é verdade? E muitos fazem como no Antigo Testamento, oferece sacrifício de manhã e de tarde também. Tem outros que oferecem sacrifícios contínuos. Entretanto, quando se prepara 1 quilo de carne na churrasqueira, à medida que a carne vai derretendo, a gordura, ela cai em contato com a brasa e faz aquele ruído típico. Aquilo se desfaz exatamente em vários subprodutos. Um desses subprodutos chama-se benzopireno. 1 quilo de carne produzido dessa maneira produz 5 miligramas de benzopireno, que é a mesma quantidade de benzopireno produzido por 300 cigarros fumados. A única diferença é que o benzopireno não vai para os pulmões, mas ele vai para onde? Ele vai para o intestino, aumentando os riscos de índice de câncer de cólon. Mas o cigarro é uma raposa o quê? Grandona. E os churrasquinhos são? E o que a Bíblia nos tem dito essa manhã, essa tarde? Caçai raposinhas, antes que ela destrua a tua saúde, a saúde da tua família e a saúde da igreja. Irmãos, Deus não falha nas suas promessas. A Bíblia está cheia de promessas. O livro de Deuteronômio diz o seguinte: se esse povo cumprir os meus estatutos e guardar os meus mandamentos, nenhuma enfermidade chegará à tua casa. Você crê que isso é uma promessa ou está escrito na Bíblia porque está escrito? É uma promessa. E se existe alguma falha, Deus nunca falha. A falha está do nosso lado. Muito bem. Para encerrar, eu gostaria de ler aqui um texto do livro de Deuteronômio. Mas antes de ler o texto, deixa eu lhe dar o contexto. O contexto do texto é o seguinte: ali estava finalmente o povo de Israel reunido às margens do Jordão para receber por herança a terra prometida, depois de 40 anos de peregrinação. Entretanto, antes que recebessem por herança a terra prometida, Moisés fez alguns dos seus últimos discursos. E nesses discursos ele enfatizou a fidelidade divina a despeito da rebeldia deles. Em algum de seus discursos, Moisés diz o seguinte: observai as vossas roupas, 40 anos não se rasgaram. Observai as vossas sandálias, 40 anos não se romperam. Deus proveu para vocês por 40 anos o maná, o pão dos céus. Eu quero dizer que essas palavras de Moisés não foi dita somente para o Israel antigo, foi dito também para Israel moderno. Elas foram preservadas pelas Escrituras, atravessaram os séculos e chegam hoje a nós com o mesmo poder de sacudir os nossos corações com o impacto da esperança. Deuteronômio no capítulo 4, vamos ler alguns versículos, eu vou reparafraseando alguns. Deuteronômio no capítulo 4, versículo 1, diz o seguinte: agora, pois, ó igreja adventista do 7º dia de Bétel, ouve os estatutos e o juízo que eu vos ensino, para os cumprides, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos dá. Versículo 5: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Versículo 6: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos de quem?
perante os olhos dos vossos vizinhos, perante os olhos dos vossos companheiros de trabalho, perante os olhos dos vossos companheiros de escola, que ouvindo todos esses estatutos dirão: certamente esse grande povo é gente sábia e inteligente. Versículo 7. Pois que grande nação a que tem a Deus estão chegada a si, como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que invocamos. Versículo 8. E que grande nação a que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje vos proponho. Versículo 39 e 40. Por isso hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima do céu, e embaixo na terra nenhum outro há. Guarda, pois, os seus estatutos e seus mandamentos que te ordeno hoje. Para quê? Para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo sempre. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês de maneira plena e abundante. Vamos cantar o hino 571. Linda terra, onde a longevidade jamais será fim. Nós estamos buscando chegar nessa terra e nos preparando para lá. Vamos cantar 571 de pé. Teremos agora uma pausa até as 5 horas. 5 horas o conjunto estará conosco. E logo em seguida o conjunto, o doutor, então, estará dando sequência ao programa, conforme já fez na introdução aqui, ok? Assim teremos um período de 2 horas e meia aproximadamente, até o nosso próximo encontro às 5 horas.